Hoje não vou falar de perícia, mas é um assunto de extrema importância que está todo mundo falando atualmente e que é importante para você, profissional de segurança do trabalho, que é da AEP, Análise Ergonômica Preliminar. É um assunto que, mesmo antes de surgir aí a nova redação da NR1, né, que vai entrar o ano que vem, 2026, a gente já sentia a necessidade de ter alguma coisa mais prática, direta ao ponto, alguma coisa que pudesse registrar, mostrar para o auditor, mostrar para a fiscalização que você realmente fez, porque muitas vezes as pessoas, os profissionais faziam no olhar, colocavam lá no seu relatório, mas não conseguiam demonstrar de fato algum documento específico de ergonomia para apontar evidenciar esse levantamento, né, essa AEP. E por isso que nós pensamos e criamos um produto sobre isso, certo, Tatiana? Então o que acontece? Antes dessa nova redação, não existia o termo de citação de análise ergonômica preliminar. O que significa análise ergonômica preliminar? Nada mais é do que você identificar preliminarmente os riscos para colocar no inventário de riscos do PGR. E como é que a gente fazia isso antes do termo? Antes de existir o termo especificamente na NR1, você fazia a identificação do risco ergonômico através de alguns parâmetros simples e fazia a determinação do grau de risco dentro daquela questão ergonômica que foi levantada. Se você chegava numa classificação de um risco baixo, ou se você chegava numa classificação de risco médio e que precisava de alguma mais análise e que necessitasse de alguma outra análise, era indicado ali a análise ergonômica do trabalho, específica para aquela situação, para aquele risco onde você fez essa graduação de médio para alto risco. Acontece que com a partir da adoção do termo, especificamente na NR1, ela traz requisitos para que essa análise ergonômica do trabalho preliminar, que antes não era registrado como era feito esse processo pelo avaliador, agora existe a necessidade da análise de como é que você chegou até essa graduação do risco lá no inventário de risco. Por isso que, a partir disso, nós criamos uma ferramenta ou um checklist, como queira, bem simplificado, onde o avaliador pega esse checklist, e aí esse checklist ele tem duas realidades mais simplificadas. Uma realidade para um setor administrativo e uma realidade para um setor operacional, onde eu tenho alguns itens, então eu vou lá como avaliador, faço a aplicação desse checklist de maneira rápida em determinado setor ou em determinada função que o avaliador queira aplicar. Isso fica a critério do avaliador, aonde no final ele vai ter a graduação direta do risco, porque esse checklist está linkado com um dashboard que já cria ali um gráfico diante daquele cenário que foi feita a avaliação dentro desses critérios básicos. E aí o que acontece? Quando eu tenho essa informação desse setor, agora eu fiz a informação, então através desse checklist que foi aplicado para determinado setor, eu tenho determinado grau de risco ali já avaliado, para eu poder levar para o inventário de risco. Levei para o inventário de risco. Qual que é o outro passo de registro, além desse checklist que eu posso ter registrado para cada setor? Além disso, eu posso pegar, depois que eu fiz todos os setores, deixei um arquivo para cada setor, né? Isso é o registro, isso é o rastreio que eu preciso, o rastreio que a fiscalização do trabalho precisa, é o rastreio que o sistema de qualidade precisa para poder fazer toda essa identificação. Fiz isso para todos os setores, aí eu formalizo isso num modelo de relatório que a gente também criou e disponibiliza, né, para poder fazer o compilado de todos os setores da empresa dentro desse relatório com uma conclusão.
Enfim, esse é então o checklist de cada setor que vai ser compilado no final no relatório é o sistema de rastreio que eu tenho para poder configurar essa análise preliminar de risco dentro do processo de inventário do PGR. Na verdade, assim, falando assim, parece que é complicado, mas não é, é simples. E é para ser simples mesmo, tá? Nesse primeiro momento, essa é uma análise preliminar, é uma coisa bem simples. Eu até vi alguma coisa na internet, o pessoal fazendo, assim, um negócio tão complexo que você não consegue nem fazer. E não é esse o sentido. Que não aí, é no essa a caso, ideia. deixaria de ser uma EP, passa a ser uma análise ergonômica do trabalho. Então, não vamos, nesse primeiro passo aqui, confundir os termos. Então, análise preliminar é aquela identificação inicial do risco que se existe ou não, né? Inclusive, Exatamente. não incorrendo no risco de superestimar ou de estimar um risco existente. Exatamente. Então, nesse primeiro momento, tem que ser simples, objetivo e ter a informação para depois você trabalhar. Aí sim, você usando uma ferramenta mais profunda, que você levante de fato e tenha um plano de ação para poder fazer todas as correções Que é lá necessárias. na análise ergonômica do trabalho, Na, propriamente dita. na NR17, certo? Então, é isso, pessoal. Eu vou deixar o link aqui para vocês conhecerem a ferramenta, vale a pena. E é isso. Se gostou desse vídeo, compartilha com outros amigos. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo. Tchau. Até breve.